todos os fios da nossa touca arrematados, agora eu vou fazer as orelhas. Continuando a trabalhar com fio azul, eu faço um círculo mágico, conduzo o fio aqui por dentro, faço uma corrente. Agora vou fazer 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos baixos, eu vou fechar o círculo. Venho no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Agora, vou trabalhar uma corrente e no mesmo ponto de base, faço 2 pontos baixos. No próximo ponto de base, faço 2 pontos baixos. E vou fazer 2 pontos baixos em cada um dos pontos de base que tenho aqui. No final, terei aqui nessa carreira um total de 12 pontos baixos. Feito então os 12 pontos baixos, eu vou vir no primeiro ponto baixo que iniciei a carreira e faço um ponto baixíssimo, fechando a carreira. Agora vou fazer uma corrente e no mesmo ponto de base faço 2 pontos baixos. No próximo ponto de base faço um ponto baixo e no próximo 2 pontos baixos. No próximo um ponto baixo e no próximo 2 pontos baixos. Vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, sempre trabalhando em um ponto de base. Eu faço um ponto baixo e no próximo 2 pontos baixos. Vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei a carreira. Então, está dessa forma. Agora, vou subir 2 correntes e no mesmo ponto de base, vou trabalhar um meio ponto alto. No próximo ponto de base, trabalho meio ponto alto. E vou trabalhando meio ponto alto por cada um dos pontos de base. No final, farei um total de 18 meio pontos altos. Feitos 18 meio pontos altos, então a sua orelha ficará dessa forma. Eu vou cortar o fio, deixando uma sobra para que eu possa costurá-la aqui na lateral. Faça uma segunda orelha da mesma forma. Vou passar o fio aqui por dentro. Então, aqui, vamos ficar com a lateral aqui com um pedacinho sem completar a carreira, que é para essa parte aqui nós vamos costurar.
eu vou dobrar a minha touca, eu vou deixar ela dobrada aqui, de acordo com que aquela costura que estávamos fazendo, a minha, se eu procurar, eu vou encontrá-la aqui, que é a parte onde você vai unindo o começo do final da carreira. É quase imperceptível, mas de qualquer forma eu vou deixar ela bem aqui na lateral da touca. Então fica assim, ok? Então com a nossa touca aqui dobrada assim para que eu ache aqui as laterais dela, eu vou pegar a orelha, posiciono aqui em uma lateral, vou abrir, então eu coloco mais ou menos aqui na lateral. E agora eu vou costurá-lo aqui fazendo pontos alinhavos. Pego sempre duas alcinhas aqui na base da touca e trabalho nas duas alcinhas do ponto que tenho aqui na base e na orelha. Então fica dessa forma. Eu vou passar o fio aqui por dentro, para a parte interna. Faço o nozinho aqui por trás, caminho com o ponto, o fio aqui por dentro dos pontos, e aqui um pouco na frente eu vou fazer um outro nó. Caminho novamente com um pedacinho do fio aqui pelos pontos de base, e agora é só cortar. Cortado esse fio, você vai vir aqui por trás da orelha e vai arrematar também esse fio aqui inicial que você começou o círculo mágico. Dê um nozinho aqui por trás e caminho com o fio aqui por dentro dos pontos de base. Como aqui são pontos baixos e ficam bem apertados, não há necessidade de fazer um segundo nó. Então, nós temos aqui a primeira orelha, então, já produzida e já costurada no lugar. Você vai fazer da mesma forma aqui na outra lateral. Com a segunda orelha, então, já pronta, eu já fiz ela e já costurei também aqui na nossa touca. Agora eu vou fazer o nariz do nosso esmalte. Então eu vou fazer um círculo mágico passo o fio aqui por dentro e faço uma corrente. Vou fazer 6 pontos baixos.
Feito 6 pontos baixos, eu fecho o círculo, venho no primeiro ponto baixo que iniciei e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e no mesmo ponto de base trabalho 2 pontos baixos. No próximo, faço um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, faço um ponto baixo. E no próximo, 2 pontos baixos. Faço um ponto baixo e vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou assim. Agora, faço uma corrente e vou fazer um ponto baixo em cada um dos pontos de base. E fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciamos. Novamente faço uma corrente para subir e no mesmo ponto de base trabalho um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo por cada ponto de base. Vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciamos. Vou cortar o fio, deixando uma sobra para que eu possa costurar o nariz aqui no rostinho. Passo o meu fio aqui por dentro. Vou colocar essa ponta de fio que tenho aqui do círculo mágico, coloco ele aqui por dentro. Coloco o meu fio aqui na agulha. E aqui vou posicionar o nariz mais aqui na pontinha e bem ao meio aqui do rostinho. Não é necessário que você conte os pontos, porque como é uma peça pequena, só olhando aqui, você já percebe aqui onde está o meio da sua peça. Se você achar necessário, você pode contar aqui e fazer a marcação, ok? Então, o nosso nariz virou assim um copinho, então vou colocá-lo aqui. A ponta dele eu posiciono aqui na última carreira que eu tenho de pontos altos.
Abaixo do nariz, então, vai estar só essa última carreira que fizemos de acabamento de pontos baixos. Então, aqui, nessa posição, eu vou costurá-lo aqui na base da nossa touca. Pegando os pontos aqui da base da touca e passando aqui pela base do nariz. Costurado então todo o nariz, você vai vir aqui com sua agulha aqui por trás, então, traz o fio aqui para a parte interna e vai arrematar da mesma forma que arrematamos os outros fios. Faça o primeiro nó, caminhe um pouco com o seu fio aqui por dentro dos pontos de base. E agora você vai fazer um segundo nó. Terminado o segundo nó, você caminha aqui mais um pedacinho aqui pela base e corta o fio. Então, o rostinho estará dessa forma. Agora, vamos trabalhar com fio branco para fazer os olhos do nosso esmalte. Então, eu faço um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro. E vou fazer 3 correntes. Agora, faço mais 12 pontos altos. Feitos 12 pontos altos, eu vou fechar o meu círculo. Venho aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Vou subir uma corrente e no mesmo ponto de base, faço 2 pontos baixos. No próximo ponto de base, faço 2 pontos baixos. Vou trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto de base. Finalizando a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma. Eu vou cortar o fio. Passar aqui por dentro. Trago esse fio aqui para trás e vou amarrá-lo nesse fio inicial aqui. Eu deixo o fio aqui da ponta bem justo, só que sem repuxar, para não deformar o ponto de base. Os outros 2 nós que eu faço, aí eu faço bem firmes. Então, ficou assim. Agora, utilizando um pedacinho de fio preto, no meu caso aqui, eu estou sem lã preta, eu vou fazer com barbante preto mesmo. Mas você pode utilizar também uma linha de crochê, se for uma linha de crochê, você usa ela dobrada. Ou até mesmo um botão, caso você queira fazer o acabamento aqui da bolinha preta do olho com um botão, ok?
Então, eu vou fazer um círculo mágico. Passo o fio aqui por dentro, faço uma corrente e mais 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos baixos, eu vou puxar o fio aqui do círculo para que ele se feche e vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Então, ficou dessa forma. Eu vou cortar meu fio, passo aqui por dentro. Então, eu tenho o fio aqui na ponta. Vou posicionar aqui em uma lateral do olho. Aqui na carreira de pontos altos, vou posicionar aqui em uma lateral. Passo esse fio preto aqui para trás. Eu tenho outro fio aqui ao meio, eu vou passá-lo aqui na outra lateral da bolinha preta. Eu passo ele aqui para fora, venho em um outro ponto de base aqui lateral e trago ele por aqui. Então, ele vai ficar aqui na outra lateral do olho. Eu tenho um fio aqui, então, em uma lateral, na outra lateral. Agora, eu coloco ele aqui para trás. Isso faz com que ele já fique já posicionado aqui e já preso aqui na parte branca. Então, com os dois fios aqui atrás, eu vou amarrar um ao outro. Faço o primeiro nó sem repuxar muito, para não danificar os pontos na base, e faço outros dois bem firmes. Então, aqui eu tenho o olhinho pronto. Eu já fiz o segundo olhinho, tem os dois aqui. Vou posicioná-los aqui, bem nas laterais aqui do nariz. Eles tanto podem ser colados quanto costurados. Com os olhinhos, então, aqui, onde eu vou costurá-los, eu vou costurá-los com fio azul. O mesmo fio que eu tenho aqui da base do rosto, para que o acabamento da nossa touca fique perfeito. Vou vir no ponto de base aqui. Onde eu vou posicionar o olho aqui por baixo, aqui. Eu vou fazer o nó. Eu vou deixar aqui a bolinha preta virada na direção do nariz, para que os nossos olhinhos fiquem mais engraçadinhos, certinho? Então, eu trago o fio aqui para a ponta aqui do meu olho. Então, vou costurar sempre aqui pelos pontos da lateral. Pegando sempre aqui no ponto de base, que vai ficar aqui por baixo.
e em um pontinho lateral aqui do olho. E vou costurá-lo fazendo pontos alinhavos e contornar o olho, trabalhando da mesma forma. Quando eu pego apenas uma alcinha aqui por baixo, a minha costura não vaza aqui na frente, certo? Então, vou costurar aqui e volto mostrando para você como ficará. Terminando então a costura aqui do primeiro olhinho, eu vou passar o meu fio aqui pelos pontos de base, passo aqui por dentro do nariz, chego aqui na outra lateral. Por isso é importante trabalhar com fio azul para facilitar o seu trabalho na hora que você estiver fazendo a costura. Aqui eu vou posicionar também a bolinha aqui virada, a bolinha preta virada aqui para a direção do nariz. E começo a costura trabalhando da mesma forma que fiz no outro olho. Então, vou costurar aqui e volto mostrando para você como ficará. Terminada aqui a costura do segundo olho, eu trouxe o fio para trás e arrematei da mesma forma. Então, aqui atrás o acabamento fica perfeito e aqui na frente também, ok, meninas? Aqui, no alto aqui da nossa touca, no topinho dela aqui, o que eu vou fazer agora é dobrá-lo aqui pra frente. Eu vou deixar aqui assim uma curvinha aqui na frente e vou agora costurar dessa forma aqui. Com o fio branco, eu vou colocar aqui a posição que eu quero, mas caso você queira também posicioná-lo assim lateral, você pode. Eu prefiro posicioná-lo aqui na frente. Então, eu vou dobrar aqui para eu saber em qual posição eu quero que ele fique. Trago então aqui a parte de trás aqui com a mão, deixando a parte dobrada aqui. Aqui eu vou prender o meu fio branco. Eu vou dar um nó aqui. Faço aqui um segundo nó. Passo a minha agulha aqui. Trago a minha agulha aqui pra frente. Mas vou passá-la bem aqui assim, ao meio, pegando essa partezinha dobrada aqui. E trago novamente aqui para baixo. Então, fica assim. E aqui atrás, eu vou fazer um nozinho. Faço o segundo nó aqui, caminho com o fio aqui por dentro da base. E agora é só cortar. Então, aqui, o topinho dela vai ficar dobrado, como se o gorrinho do esmalte tivesse caído pra frente. E aqui nós temos, então, a nossa touquinha já finalizada. É muito, muito graciosa aqui o resultado final dela. Eu espero que vocês tenham gostado. Sei que a criançada vai ficar encantada com essa touquinha.
Para vocês que gostaram do resultado final da nossa touca, eu convido você para compartilhar os nossos vídeos e curti-los também aqui no canal e para também se inscrever para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui, ok? Encontro vocês então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!